Olá pessoal, boa noite. Sou Alexandre Rolim, aqui de Tangará da Serra. Também estou participando do Festival Cultura em Casa da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso. Um festival grandioso, maravilhoso, que veio para abrilhantar ou pelo menos difundir a cultura mato-grossense, a arte mato-grossense nesse período aí de pandemia do coronavírus, que nós sabemos de toda a situação que está acontecendo, não apenas em Mato Grosso e no Brasil, mas em todo o mundo. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês um debate, uma roda de conversa, na verdade, onde a gente vai estar abordando um pouquinho sobre a literatura, a representação do indígena na literatura brasileira e também, especialmente, na literatura mato-grossense. A ênfase deste trabalho, portanto, é a representação do indígena na literatura do estado de Mato Grosso, produzida aqui no estado de Mato Grosso. Mas nós vamos falar de uma forma geral sobre a imagem e também o discurso relacionado ao indígena que foram difundidos. Mas de novo, Marcelo, pode continuar. Então, pessoal, daí a gente quer justamente falar um pouquinho sobre a imagem, sobre o discurso do indígena na literatura do estado de Mato Grosso, produzida no estado de por autores de Mato Grosso e também pela literatura brasileira. Qual é a imagem que a gente tem do indígena? Qual é a imagem que é representada na literatura produzida ao longo dos séculos, desde o Brasil colonial, desde lá o descobrimento do Brasil por Portugal, entre aspas, até os dias atuais. Então a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso e mostrar qual é essa imagem que é representada do indígena na literatura do estado de Mato Grosso e também na literatura brasileira. Eu sou jornalista em Tangará da Serra e também sou escritor, autor de 3 livros, e eu vou conversar hoje com algumas pessoas muito especiais que eu tenho muito carinho. Uma delas é o Leandro Polastrini. Leandro Polastrini, que é professor da UNEMAT de Alto Araguaia. Ele que é mestre em literatura e tem um gabarito muito amplo, e ele, inclusive, um dos trabalhos dele de mestrado foi exatamente em cima da literatura indígena. Então ele tem muito a contribuir com a gente, falar um pouco sobre a literatura, bastante, aliás, sobre a literatura brasileira. Na verdade, Leandro, há bastante tempo que você vem trabalhando em cima disso. E também o Gilmar Coloizamai, o Gilmar que é da etnia Halit Pareci, aqui da região de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, os habitantes tradicionais, os nativos aqui da nossa região, que são os Halit Pareci. Então, nada melhor do que falar sobre literatura indígena, sobre a representação do indígena na literatura, do que falar com alguém como o Leandro e como o Gilmar. Bom, a princípio, vamos falar um pouquinho sobre a literatura indígena no Brasil, desde o Brasil colonial. A gente sabe que lá, desde o princípio, existem relatos, existem cartas sobre os indígenas, mas o Leandro vai poder falar um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da representação do indígena na literatura brasileira. Só informando que nós estamos mantendo o distanciamento é restritivo, estamos a mais ou menos 1,5 metro de distância um do outro, para justamente cumprir com as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Leandro, fala um pouquinho sobre a representação do indígena na literatura brasileira. Bom, obrigado, Alexandre, pelo convite para participar desse bate-papo, dessa roda de conversa. Agradeço também ao Gilmar pela presença, né? Uma pessoa que sempre participa com um nível de discussão também bacana. Fui professor recente agora na disciplina de literatura, lá no 3º grau indígena. Então, vamos começar assim, tentar fazer uma síntese. Eu vou tentar, algo que é muito difícil para mim, mas eu vou tentar. Quando a gente vai pensar o indígena, ou a representação indígena na literatura ou na produção, né, literária brasileira, nós vamos começar, claro, pensando nos primeiros documentos escritos que retratavam ou que descreviam, né, os indígenas, ou esses povos nativos aqui do Brasil no período colonial.
Nós vamos começar, claro, lá no século XVI, com uma carta, né, de Pero Vaz de Caminha, que vai ser o primeiro documento, né, escrito que inaugura esse processo aí de representação. É importante que a gente destaque que esse processo aí, essas escrituras, elas não são, claro, literatura construída como a arte da linguagem, mas elas são incluídas, esses textos ou esses documentos são incluídos nesse processo aí de uma literatura de informação ou uma literatura documental, tá? Então o Caminha ele vai trazer essa descrição dos indígenas. O que é mais importante destacar é que na carta, em nenhum momento, ele vai utilizar o nome ou o termo índio. O Caminha sempre vai dizer com um certo distanciamento, porque, de fato, era um primeiro contato, e esse primeiro contato sempre foi de distanciamento. Então, ele vai se referir aos povos indígenas, né, aos nativos daquele momento, como homens da terra, ou então sempre falando eles, deles. Nunca disse na carta, ou não há registro na carta de Caminha, o termo índio. Então, naquele momento, ainda não se tem esse surgimento aí desse conceito, dessa denominação. Então, Caminha inaugura esse processo. E ele vai fazer essa representação sempre mostrando aquilo que a gente já conhece. O indígena ou aqueles homens da terra dóceis, da questão do corpo, do desnudo, isso, sempre alimentando aquilo que a gente conhece até hoje dessa ideia, né, idílica ou, né, digamos aí, talvez folclórica do indígena que foi construída durante esse processo. Então ele vai fazer isso, né, nesse processo aí. Logo depois, a gente também tem os jesuítas, nesse mesmo período do século XVI, que vão contribuir muito para essa representação ou para essa imagem que vai vir depois na literatura romântica dos indígenas. Já os jesuítas, eles vão utilizar nas suas cartas, nos seus documentos, o termo índio. Então, eu creio que são ali com os jesuítas que o termo índio começa a aparecer no imaginário digamos, do novo mundo ali, né, do novo continente que estava surgindo e também na Europa. Outro termo também que os jesuítas vão usar são os negros, gentis, sempre termos assim referentes a uma diferença racial, né? Lembrando que dentro desse período aí da colonização, a racialidade ela é todo o tempo construída, ou essa diferença pela racialidade, ela é construída. Então, nós vamos ter esse termo, né, índio, aparecendo, negros da terra, gentil, que são as denominações que os jesuítas trazem. Essas cartas ou documentos dos jesuítas, dos religiosos aí desse período, trazem uma aproximação. Diferente do Caminha, que descrevia de longe, os jesuítas eles estão próximos pelo papel de catequizar, né, de evangelizar, de trazer a esses povos sem alma, sem religião, aquilo que eles chamam de cultura, de civilização. Então, nesse processo, as descrições dos indígenas, dos povos indígenas, daquele grupo do contato, são próximas, são de proximidades. Há outras fontes de escritas que fundamentam esse aspecto indigenista, etnocêntrico no século XVI, né, são as crônicas, os tratados e diários dos viajantes. Porque na Europa se alimenta esse imaginário, né, desse novo mundo como algo do exótico, a ideia do primitivo, dos monstros, de todo esse imaginário é construída na Europa. E os viajantes, então, holandeses, franceses, eles querem descobrir, né,
esse exótico, esse novo mundo que estava surgindo. Então, nesse processo, muitos cronistas surgem também, representando aí o indígena nessa, mas sempre olhando para o lugar do primitivo, né, do atraso, o nu, né, o desnudo, a gente fala, a ideia do índio mostrando as suas vergonhas, né, essa coisa toda é muito forte nesse processo de construção aí dessa ideia do indígena no Brasil, ou na América Latina, né? Então, essa literatura do período colonial, ela sempre concebida pelos olhos do colonizador, ela via o índio como um ser bárbaro, que deveria ser civilizado, considerado sem fé, pois não tinha a fé do colonizador, né? Não tinha a sua cultura, não tinha a sua crença. Desconsiderando totalmente o que havia de práticas das cosmologias, das crenças, os ritos, as danças, as pinturas, né? Então, tudo isso é trazido aí para essa representação. Portanto, a representação do indígena como selvagem, sem fé e sem lei, ela chega até a produção literária aí dos tão conhecidos escritores do romantismo, né? que a gente já vai conhecer que José de Alencar, eu vou citar assim, apenas o expoente, que foi José de Alencar na primeira fase, já ali no século XIX, né? Após o período de independência, né, independência do Brasil, a gente precisava, então, dessa ideia de construir uma identidade de nação, né, e isso faz com que o romantismo busque, nesses documentos do século XVI, né, essa representação aí desse indígena, que vai ser idealizada, claro, pelo movimento romântico, né, pelo ideal romântico. O indígena como herói nacional. Muito bem. É justamente nesse processo que o Alencar, né, na sua obra ali, inaugural da primeira fase do romantismo, ele vai colocar em o Guarani esse indígena, né, como o herói, porém um herói muito próximo daqueles princípios do colonizador. Isso. Né? Então, Peri é um indígena robusto, forte, guerreiro, mas ele tem o caráter ou a descrição também do que a gente chamaria do bom selvagem, né? Que é um termo trabalhado, difundido por Rousseau aí na Europa, ali nos séculos antecedentes, né? No século XVIII. Então, esse estereótipo do bom selvagem é trazido para esse processo aí da literatura romântica, principalmente na obra do Alencar. O indígena que era tratado como um estorvo para o progresso da nação, Isso. Ele começou a ganhar um novo significado, uma nova representação. Isso. Digamos que uma representação binária, porque havia esse indígena com esses valores do colonizador, mas também havia o indígena que era o selvagem, ou seja, Peri estava no grupo daquele, né, dos senhores ali, dos europeus, dos portugueses, que combatiam os indígenas maus, né, que eram aqueles selvagens, os canibais, que cometiam ali a antropofagia. Então, havia esse binarismo entre o indígena bom e o indígena mau. Então, e isso é reforçado nesse processo, né? Mas o indígena, ele sim, é colocado como um elemento simbólico do herói nacional, mas obviamente que ele não cumpre essa função sozinho. Ele precisa, claro, de se apaixonar por uma mulher branca. Isso. E que é um amor impossível, né? Como a gente vê na trilogia do Alencar, no caso do Guarani e no caso me fugiu o nome, gente, olha eu. Iracema, muito obrigado. Então, o Iracema também não conclui né, com o seu amor lá, Martim. É um amor que digamos, impossibilitado justamente por conta dessa ideia de que o indígena sempre morre no final.
Sempre acontecia, né? Bom, então a gente tem essa ideia do romantismo, trazendo o indígena nesse processo aí, né, de herói nacional, mas com esses valores né, idealizados e tal. A gente tem uma outra produção, mais adiante, avançando, que é a produção ali dos escritores do modernismo. Então a gente vai falar isso, já dando um salto aí, né, do século XIX para o século XX, a gente vai ter esse movimento modernista no início, né, da década de 20, né, na Semana de Arte Moderna de 22, que nós vamos ter esse processo do indígena novamente na literatura, dentro da representação aí, como um elemento de brasilidade. Lá no romantismo, a gente precisava do indígena, né, o pensamento da literatura precisou do indígena como um elemento também de brasilidade, mas na ideia de construção de uma identidade nacional, né, de que somos um povo, né, digamos, mestiço, mas em que nós temos que entender que esse outro, o indígena, ele precisa dos valores do colonizador, senão não serve. Já no modernismo, ali nessa primeira década do século XX, a gente vai ter a representação indígena, mas com aquelas inspirações das vanguardas, né, que vem ocorrendo na Europa, lá nos movimentos de renovação das artes, na pintura, né, enfim, no cinema, nas artes plásticas, principalmente, nas artes plásticas. Então nós vamos ter essa ideia de usar elementos que rompam ou que terminem com aquela, digamos, predominância, né, da visão europeia de arte, do classicismo, né, das artes do período clássico, que são períodos que vêm nessa rasteira aí temporal, né? Então, nessa visão, no Brasil, o movimento modernista vai trabalhar com a temática indígena, buscar ali o indígena como esse elemento do subversivo, né? Do como fazer. No entanto, que Macunaíma, que é a obra representante desse período, de Mário de Andrade, ela vai trazer o indígena dentro do seu processo ali de vida, mas também do movimento, né, que ele coloca como um malandro, né? A gente chega a dizer o anti-herói, aquele indígena preguiçoso. É uma exageração, é um exagero, né? É uma hipérbole ali do comportamento que a gente atribui, ou que veio atribuído justamente desde o período colonial, ao indígena como manso, como preguiçoso, né? Não pode ver uma rede que quer deitar, né? Valores contestáveis, né? E o Macunaíma, ele faz uma hipérbole, né, dessa característica, né? E o Mário e o Oswald de Andrade vem com o manifesto antropofágico, né? Que a antropofagia foi algo muito polêmico, muito complicado durante o processo colonial. Por isso que a igreja, os poderes do Estado combatiam esse pensamento da cultura indígena, por conta de que a antropofagia era algo, digamos, abominável, né, para a nossa cultura ocidental, que até tempos atrás esquartejava pessoas em praça pública, né? Enfim. Então nós temos essa representação do indígena aí na literatura moderna, do modernismo, como esse burlesco, ou com essa ideia de inovar, trazendo aí, por exemplo, até a antropofagia como algo que, digamos, como algo positivo, né? Como algo de que nós já estávamos antropofágicos há muito tempo e não nos dávamos conta. Mário de Andrade, Oswald de Andrade era o top, como a gente diz hoje, né? Sim, mas lendo alguns textos, na verdade, inclusive os textos que a gente faz as pesquisas, alguns documentos dizem que nesse mesmo período, ou nas décadas sequentes, nos anos sequentes, esses textos nem foram tão
impactantes assim. Eles vieram a causar mais impactos já, digamos, ali na metade do século XX, que foi que eles começaram a ser mais estudados, aí sim que eles ganharam mais evidências e essa importância que a gente dá até hoje a esses textos, né? Acho que dentro dessa mesma linha temporal, a gente vai falar agora de um momento que o indígena é representado numa literatura, ou num momento que a gente chama de literatura indigenista. Porque a gente veio numa linha aí temporal do período colonial, numa ideia indianista, né? Que o índio era um tema, ele era mas não havia essa profundidade do conhecimento da cultura, do conhecimento da língua, das crenças, das práticas. Era sempre uma descrição muito superficial ou muito de distância. Na literatura dos escritores chamados indigenistas, a gente tem um aprofundamento ou uma aproximação, né? O expoente é o nosso querido Darcy Ribeiro, né, que influenciou bastante o nosso processo aí, com certeza, da educação, assim como também da formação e da discussão da cultura do povo brasileiro, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Além do seu trabalho etnográfico, sociológico, ele também escreve aí obras como Maíra, essa obra que vai ser o expoente ou representante maior dessa literatura indigenista da fase aí dos anos 50, 60. Né? Que aí o indígena já é tratado digamos, no seu contexto atual, dentro daquilo que realmente ele é, ou ele está. Né? Não só com aqueles olhares da literatura quinhentista ou da informação, como o selvagem, o atrasado. Então, são as mazelas do que é, ou de como vivem os povos indígenas. Um outro livro é o Quarupi, né, de Antônio Calado, que vai trazer essa representação aí dessa festa, né, dessa comemoração, vamos falar assim, desse ritual, para um romance que nós possivelmente não conheceríamos tão adentro, tão profundamente, se fosse apenas um texto usando como temática, né, como fez ali os indianistas. Antes do romantismo, talvez, não teria uma aceitação, né? Você trazer para a literatura algo como o Quarupi traz para a literatura, né? Como o movimento antropofágico traz, assim como o Mário de Andrade também traz com Macunaíma. Não seria feito, né, antes, né, em um período anterior. Como a gente pensa o Brasil nesse processo de entender ou de assimilar a sua formação e a existência desse outro, até hoje ainda é bastante difícil, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a literatura do Mato Grosso e a gente vai ver o quanto que isso reflete esse distanciamento ainda de escritores não indígenas desse universo da cultura, ou das culturas, né, dos povos indígenas do Mato Grosso e do Brasil. Então, nós chegamos nesse processo de uma escrita indigenista que é muito próxima desse índio do presente, desse indígena do presente, dos seus conflitos, dos seus dramas, né? E aí, nesse mesmo bojo, a gente vai ter o surgimento aí, ou como exponente, os escritores indígenas brasileiros, já ali no finalzinho do século XX, né, nos anos 80, dos anos 80 aos anos 90, começam aí a ter publicações de autores indígenas que despontam nesse cenário, juntamente, claro, com essa literatura indigenista, surge, então, a literatura indígena, que vai precisar de um solo fértil para ela, né? E aí a gente vai falar sobre a educação indígena, a educação escolar, né, indígena, que foi fortemente defendida, né, na Constituição, né, e isso traz para os povos indígenas, então, esse direito a uma educação própria,
né? E esses reconhecimentos vão gerar aí essas futuras gerações de intelectuais, com essas garantias das leis e dos seus territórios, né, das suas tradições. A gente falou desde o século XVI até a atualidade na literatura brasileira. Você diria que o indígena foi determinante para criar essa identidade? A gente sabe que até o romantismo, a literatura brasileira, inclusive Antônio Cândido fala, né, não tinha uma identidade, passou a criar essa identidade a partir do romantismo. O indígena foi determinante para criar essa identidade? Sim, com certeza. É um elemento determinante da nossa cultura. Por mais que muitas vezes nós façamos o apagamento desse elemento, ou o distanciamento desse elemento cultural, desse elemento étnico, porque muitas vezes a gente fala mesmo, eu já tive um avô, um parente, mas é aquilo que a gente não tem o orgulho de dizer, né? É aquilo que a gente... Mas tudo isso, Alexandre, essa vergonha de dizer ou de se autodenominar indígena, vem desse estereótipo negativo construído desde esse período que a gente falou, dessa ideia toda, desse imaginário todo de um indígena selvagem, preguiçoso, enfim, que não contribui para o progresso, as perseguições, né, as invasões das terras. Então, todo esse processo de violência faz com que muitas pessoas, né, ou fez com que muitas pessoas tivessem medo de identificar-se ou denominar-se como indígena, ou dizer assim, não, eu também tenho a herança indígena na minha família, ou sou indígena, ou participo comungo dessa identidade. É muito comum a gente ouvir até hoje, inclusive, né, Leandro? As pessoas falarem, a minha bisavó foi pegar lá. Pega lá. Não é, Gilmar? Falam normalmente assim, minha bisavó, minha avó foi pegar laço lá no sul, ou no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso mesmo. Aí existe esse estereótipo aí criado, né? Aí, agora, vindo para a literatura mato-grossense, sabe o que a gente percebe? É que a literatura produzida em Mato Grosso, não sei nem se posso chamar de literatura, porque também eram documentos, eram narrativas, eram cartas, normalmente encaminhadas pelos jesuítas ou pelos colonizadores, pelos desbravadores paulistas, encaminhadas tanto para a coroa portuguesa ou para a coroa brasileira, já a partir durante a República, com o Marechal Cândido Rondon. Então, acabou a literatura mato-grossense representando o indígena em seu início, também dessa forma, com documentos. Sim, talvez não tenha sido tão diferente do que foi o processo da literatura nacional, que a gente chama, né? Da literatura... Porque isso é importante. Agora a gente falar de uma questão que é... Por que a gente vai falar de literatura de Mato Grosso? Por que a gente está falando de literatura indígena? Literatura indianista? Porque justamente quando ali naquele processo de inaugurar o Brasil como um país, como uma nação, a gente precisava dizer ao mundo quem éramos, né? Ou as pessoas daquele período precisavam dizer, quem é o Brasil ou o que é o Brasil. E assim veio nessa mesma linha. A literatura regional, que a gente chama, a literatura mato-grossense, a literatura indígena, a literatura afro-brasileira, enfim. Essa marca da regionalidade, ou essa marca da diferença, ela veio justamente para mostrar quem somos ou quem é esse movimento. Né? Não para dizer, olha, somos tão inéditos e diferentes. Não, participa do mesmo rol da literatura nacional, da literatura universal, mas essa identidade ou essa marcação é justamente esse de dizer quem é, para que veio, a que veio, né? E aí nós vamos falar da literatura de Mato Grosso, né, que inaugura... Eu praticamente vou fazer um pouco da fala, e vocês podem me interromper, viu, gente? Não vou falar bastante, Gilmar pode me interromper também. Baseado nesse livro da Hilda Gomes Dutra Magalhães,
né? Não sei se está focando. É esse daqui, que é a história da literatura de Mato Grosso no século XX. Então, o meu material de pesquisa é aqui do século XX. Então, não vou saber falar muito sobre o que aconteceu da literatura no Mato Grosso antes disso. Mas, como a gente já falou, talvez não tenha sido tão diferente do que a gente já disse. Eram cartas, eram relatórios. Isso. Eram documentos, né? Então, nessa literatura, nesse livro da Hilda, desse mapeamento que ela fez aí dos escritores, das produções do século XX, desde o início até a segunda metade, ao final do século XX, eu posso dizer para você que a dificuldade de encontrar autores que tenham publicado ou utilizado aí dentro da sua produção a representação indígena, nada, quase. E quando utiliza, Claro. é de forma pejorativa. Sim. Vai lá, Gilmar. Boa noite. Boa noite, professor Alexandre, a todos o pessoal que está assistindo. Na verdade, vendo aí a aula do professor, né, em tempo de pandemia, o pessoal está tudo aí em casa, com certeza procurando um pouco de conhecimento, né, Alexandre? Sim. Então, agradecer a oportunidade, né? Com relação a tudo que o professor está explicando, falando como indígena agora, assim, a literatura ele fixou uma imagem de nós indígenas como se fosse uma só pessoa, né? Tipo assim, se lá o índio, você fala assim, eu vou numa escola, por exemplo, peço para alguém desenhar um índio. Ele vai desenhar com 3 peninhas na cabeça, com um arco, uma flecha ou num barquinho, né? Então isso a literatura ele fez com nós, né? Com nós indígenas. Quando na verdade a gente sabe muito diferente, né? No Brasil tem mais de 300 povos, mais de 180 línguas, tem índio negro, tem índio de olhos azuis, tem todos os tipos de indígena, e a literatura ele fez, fixou unificou nós indígenas como se fosse uma só pessoa, né? E isso aconteceu devido justamente a esses autores, né? Esses autores que escreveram alguns livros. Por exemplo, a Iracema é uma história lá dos indígenas do Nordeste, se não me engano, né, professor? E ele fez isso com nós, comunidade indígena. E a gente luta para ver se consegue fazer com que as pessoas eles conheçam mais os indígenas, a diferença que tem em tudo isso, né? E a educação, a literatura, no meio de nós indígenas, ele só aconteceu no meado dos anos 70, né? Porque antes disso também, nós indígenas, a gente não acostumamos na escola, entre 4 paredes, vamos dizer assim, né? A nossa educação ele sempre foi oral, né? A gente nunca teve, até 1970, a maioria dos indígenas não tinha interesse de aprender a ler e escrever. Os jesuítas tentaram levar os indígenas para a escola, mas eles sempre fugiram. Mas eles fugiram por quê? Para manter toda a essência. Desde o início, eu acredito, como estudante acadêmico, professor, que se eles aceitassem naquela época esse modo de ensino, a gente tinha acabado com a nossa cultura, tinha acabado com o nosso jeito, acabado com o nosso idioma, né? A nossa história, porque lá eles ia forçar os indígenas a aprenderem o português, a aprender a história do indígena, né? E a partir de 1970 que as próprias lideranças eles reuniram para discutir uma forma de colocar os jovens deles nesse formato de educação, aprender a ler e escrever, porque na época já precisou, porque tinha que conversar com uma autoridade, mandar fazer documento, né? Então isso forçou com que os indígenas tomassem essa decisão, né? Com relação a aprender a ler, escrever, a registrar todas as coisas, né? Mas assim foi feito até
não sei se o senhor já sabe da história do Daniel Matenho Cabixi. Ele foi um grande pensador indígena, é do meu povo ainda, né? E ele que ajudou a escrever a minuta da educação indígena diferenciada, justamente por causa disso, Alexandre. Porque tinha que achar uma forma do indígena ele aprender o português, mas também continuar falando o seu idioma, escrevendo o seu jeito, né? Então isso que deu nos anos 70, né? O indígena, então, não, vamos aprender a ler e escrever, mas vamos fazer assim, vamos criar uma forma de seguir esses dois, né? Que foi criado justamente, professor, a educação indígena diferenciada, né? Que a gente, vamos lá, até estamos cursando a Faculdade Intercultural Indígena. As pessoas perguntam muito, como que é a educação indígena? Como que é lá na aldeia, na escola da aldeia, primeiro, e depois como que é vir para a cidade? As pessoas normalmente questionam, inclusive na universidade, onde eu estudo, na Unemate, perguntam muito, como que é a educação indígena? Eles aprendem primeiro na língua materna, depois eles aprendem no português? Como que funciona? É justamente isso que eu tô explicando, né? O indígena lá na aldeia, ele, antes da escola, professor, desse formato de educação, o indígena ele ensinava oralmente, né? A educação ela é ainda, né? É isso. Ela no espaço da casa. É o pai falando com o filho, com o sobrinho, o avô falando com o neto, e assim você vai passando as informações, os ensinamentos. Não era assim, não, vou lá de 7 até 11 horas, de 1 até lá, blá, 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 escrevendo tanta coisa, né? A gente tem essa forma, né? Eu vou lá no rio, vamos caçar, é desse jeito que cai no rio, afunda, né? Desde criancinha, vão lá vendo os mais velhos, eles aprendem. Isso que é a forma de ensinar do indígena, né? Claro que agora a gente temos já escola, né? Em quatro paredes. Sim, só que aí o professor ele tem que saber os dois modos de ensino. Isso que para nós ele é até um pouco mais complicado, porque você tem que saber a nossa história e tem que saber a história do não indígena para passar. A gente tem que crescer com esses dois modos de vida, né? E isso impacta muito assim na questão desses jovens de agora, nessa questão da tecnologia, né? A coisa mais interessante do que escutar um velho, por exemplo, escutar uma história, né? Tem lá o celular, vamos lá, vamos pesquisar. Então, e isso a gente tá vendo, a gente tá percebendo que tá tendo mudança, e a gente tem que sentar de novo, professor. Eu acho que é um novo rumo que vai ser mudado para adaptar a tecnologia dentro da comunidade. Assim, para ele ser uma ferramenta da coisa boa para o indígena, né? Então, como a gente estava falando, quando a escrita ela aparece com essa necessidade, né, da manutenção ou da sobrevivência. Tem que pegar o microfone. Então, quando a escrita para os indígenas, alguns povos, alguns grupos étnicos não tinham, né? Como o Gilmar já falou, eram ágrafos ou só usavam a oralidade, então não tinha o único código, talvez escrito, a gente pode falar, são as pinturas, né? Os desenhos, né? Mas a língua, essa codificação que a gente conhece da nossa cultura, eles não tinham. Quando essa necessidade veio, agora nesse processo de precisamos conviver com esses dois polos, né? Conhecer a cultura do não índio e também aprender a nossa, para poder construir essa resistência e existência, a escrita ela vem como um boom, assim, tipo, e aí a literatura inaugura, né? Os indígenas quando vem essa possibilidade de posso contar a minha história, posso contar a história do meu povo, posso registrar esse mito, posso registrar essa experiência, posso criar. Aí chega a tecnologia, ou seja, agora que o Gilmar está colocando essa demanda, mal conseguiram ainda resolver a escrita ali, como trabalhar ou como lidar, a gente agora tem uma necessidade, ou uma outra, que são os recursos tecnológicos, né? Porque assim, Alexandre, a comunidade indígena tem vários, são mais de 300 povos, né? E cada um ele tem um tempo de contato com o não indígena, né? No caso do meu povo, por exemplo, Pareci, a gente foi
primeiros registros é de 1553. Então, mais de 400 anos de contato, né? Mas tem povos, por exemplo, que estão ainda isolados, né? Tem povos que foi contactado há 30, 40 anos, né? Então, tudo isso, ele tem uma certa dificuldade, assim, nessa questão da literatura. Como é que eu vou, por exemplo, vou escrever uma história do indígena. Mas será que a história do indígena que está lá isolado, da etnia dele, ele não... Aí, quando eu escrevo, você é um escritor, por exemplo, professor, você escreve lá, vou escrever alguma coisa sobre o indígena, fala indígena, mas você está escrevendo, na verdade, uma etnia, um povo, né? Não está falando sobre o geral. Então, por cada um ele tem uma diferença. Igual isso que a gente vem sofrendo ao longo todo esse tempo até hoje. Eu fui numa escola dar uma palestra lá no Dia do Índio, o ano passado. O que aconteceu? Lá o pessoal, a professora, enfeitou todos os alunos lá com alguns adereços dos indígenas, né? Igual eu estou falando. Enfim, fez um disco assim, fez uns coisas de papel assim, né? Aí ele falou, nós estamos comemorando o Dia do Índio, né? Aí sendo que lá o nosso município lá tem nós indígenas, né? E não tinha nada a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição, com a nossa pintura, com nossos enfeites, né? Falei, se quiser fazer homenagem para nós, pelo menos faz bem feito, né? Pesquisa. Aí, por exemplo, assim, a questão da literatura mesmo, professor, tem lá, fala o Tupã. Todo mundo acho que já ouviu falar de Tupã, né? Só que Tupã no idioma Guarani, eu acho que nem sei de onde que é, mas que é Deus, né, no idioma deles, mas ele é traduzido em 180 idiomas diferentes, né? Então, por exemplo, Deus para nós é Enor. Agora, se você falar Tupã, já parece que é só um que tem, né? Quando na verdade é diversas formas, né? Vou fazer uma pergunta. Dentro daquilo que o professor Leandro falou anteriormente, em relação a Macunaíma, do Mário de Andrade, que trazia o índio como preguiçoso, como malandro e tudo mais. Eu pesquisando, eu vi na literatura mato-grossense o Estevão de Mendonça, que é referência na literatura mato-grossense, historiador, vários livros publicados, e ele faz poucas citações sobre o indígena mato-grossense em todo o acervo, em todos os livros que ele publicou. E em um dos livros ele cita justamente o indígena como preguiçoso, como o selvagem e o desordeiro, que não aceitava essa ordem que você acabou de falar aí, essa ordem que o não índio está aí nesse processo de construção há vários séculos. E ele entendia, inclusive naquela época, ele defendia que o indígena tinha que ser no início do século XX também, próximo, na mesma época de Mário de Andrade, ou Estevão de Mendonça, que é mato-grossense, escritor cuiabano, colocou Cuiabá em evidência na literatura. E ele colocava justamente que o indígena ele tinha que ser conquistado para ele virar mão de obra para os não índios. Como que você vê essa questão da literatura trazer o indígena como preguiçoso, como malandro, como desordeiro? Essa ideia de unidade, né? Como se todos os índios, né, em geral. É que, na verdade, pelo menos na minha opinião, eu vejo assim que a forma, eu acho, da maioria dos indígenas, assim, de não cumprir o horário, igual eu falei, né? Das 7 às 11, das 1 às 5. Trabalha de acordo com a sua necessidade, né? Por exemplo, foi na roça, trabalhou lá, cansou, ele volta e descansa. Isso pode ser, ele pode ir lá 3 horas da tarde, 1 hora da tarde. Eu acho que nisso tudo que foi criada essa ideia do índio ser, e agora eu falo assim do geralzão, né? Mas assim, o meu povo, ele tem quase que uma regra, né? Antigamente, eu digo assim, a gente não tem mais, a maioria dos mais novos, ele não tem mais o costume de acordar, mas os mais antigos, professor, acordava 3 horas da madrugada, ficava planejando o que ia fazer no dia inteiro, né? Os parecidos ralites dormiam pouco, né?
Acordava 3 horas, 4 horas, tomava banho e planejava o que ia fazer no dia. Então, não escuta às vezes o pessoal falando, até nos comentários, quando a gente tem a rede social, né? A gente deve ver isso, né? É igual sobre o recurso que veio para a FUNAI, por exemplo, 7 milhões. Teve um comentário lá que o pessoal não produz nada, né? Não faz nada. Como é que eles querem? Sim. Mary, que está aqui com a gente, não pesquisou, né, para saber, por exemplo, os indígenas parecidos produzem muito e tem muito trabalho desenvolvido, inclusive na área econômica, né, para sustentabilidade. E a questão assim de nós indígenas, a gente ficamos muito assim, praticamente tentaram tirar nós da história. E eu acho muito, eu fico às vezes triste de ver a história do Mato Grosso, por exemplo. O meu povo que ajudou o Marechal Rondão a abrir todos por que o Marechal Rondão fazia as linhas retas, né? Por que ele não ajudava o pessoal quando tinha alguma doença, alguma coisa, eles que ajudavam e ajudaram a abrir. E não cita você vê aí a história do Mato Grosso, se tem alguma citação da ajuda do indígena. Pergunta se tem algum, não tem nenhum nome, né? E a gente, o meu povo praticamente deu a vida para abrir tudo o estado, e não tem, a gente vê nem nada registrado. A marcha para o oeste, né, no estado novo de Getúlio Vargas, ela foi toda, aconteceu graças à ação dos indígenas Pareci-Ralit, que são aqui da nossa região, né, com as linhas telegráficas, com essa necessidade que o governo via de conquistar a região oeste até chegar ao estado de Rondônia, divisa com a Bolívia. Foi determinante a participação dos indígenas Pareci, mas infelizmente o que a gente vê são citações em trabalhos como a do professor Leandro, são em teses de mestrado, de doutorado e assim por diante. E uma coisinha, eu pesquisando, encontrei, tem um escritor mato-grossense que eu gosto muito, que é o Ricardo Guilherme Dick, e ele faz já nos anos 70, ele faz uma referência diferente ao indígena. Porque ele conta em um romance, o nome do romance é Cerimônia do Sertão. E ele fala no romance dele, conta uma história que acontece em Cuiabá. Mas em Cuiabá, dentro do romance dele, existe um índio Chavante. Esse índio da etnia Chavante, ele tinha um problema de cegueira. Novamente, era um indígena boêmio, que bebia, que ia para farra, que gostava que vivia de bar em bar, e só que daí o que é interessante na continuidade da história desse personagem do Guilherme Dick é que para ele o indígena iria voltar a enxergar se ele voltasse para a terra dele. Então olha só, já muda em relação a Estevão de Mendonça, ele mesmo que traga ainda essa mesma relação que Estevão de Mendonça trazia lá do período do modernismo, ele traz também, mas só que ele muda, porque o índio era cego enquanto ele estava na cidade, na visão dele. Se o indígena voltasse para a terra indígena Chavante dele, na região do Araguaia brasileiro, para lá, ele voltaria a enxergar. Essa construção digamos, do indígena nesse lugar do contexto urbano, ela vem justamente nessa segunda metade do século XX, que a gente já falou ali de uma literatura que vai retratar o índio do presente, ou do presente daquele momento lá. Então, a presença indígena no núcleo urbano, nas cidades, ela é real, ela existe. Nós convivemos, eu cresci numa cidade, né, Barra do Bugres, em que há uma aldeia, um grupo étnico, o Mutina. Então, eu convivia com aquelas pessoas, eu visitava a sua aldeia. Então, como dizer ou como ignorar essa existência, né, ou esse movimento que a gente chama, né, de mão dupla entre essas culturas? Mas a literatura, Alexandre, a literatura em Mato Grosso, pela pesquisa que eu fiz nesse mapeamento da Hilda, ou de até outros livros, a literatura ela conseguiu fazer esse apagamento, ou esse soterrar essa relação, essa existência. Isso que o Gilmar falou,
desse processo de desbravar que os indígenas participaram também, junto com os bandeirantes. Então, eu ficava me perguntando, como um estado com mais de 40 etnias, grupo de povos étnicos, né? Quantos? 43. A gente não tem, na literatura desse estado, essa presença. Eu realmente fiquei espantado. Mas aí, dentro do que eu observei, que a Hilda, né, Magalhães vai trazer, a literatura no Mato Grosso, aí desse período do século XX, ela estava muito preocupada com outras coisas. A Hilda Magalhães, ela vai dizer que é uma literatura de anacronia, né? Ela não está no mesmo movimento que a literatura nacional. Então, no século XX, o pessoal ali, os escritores, o Dom Aquino, né? Ou até mesmo o Estevão de Mendonça, que você citou, eles estavam preocupados em inserir a literatura naquele movimento romântico, arcadista, o parnasiano, das belas letras. Então, era isso que estava acontecendo ali, né, nesse contexto da primeira metade do século XX. Então, o indígena, dentro até mesmo dessa visão romântica no Mato Grosso, ele nem aparece nessas obras. A gente vai ver lá no Pedro Causa d'Áliga, né, que é o Dom Pedro Causa d'Áliga, que ele está aí no livro da Hilda, que vai ser onde o índio vai aparecer como temática, dos conflitos, né, agrários, dos conflitos de terra, que são, digamos, as emergências dos povos indígenas, assim, ou as urgências também nesses tempos atuais, né, do conflito com os poceiros, os fazendeiros, né? Essa subalternidade ou essa violência. Então, o Causa d'Áliga, na sua poesia ali da região de São Félix do Araguaia, né, que vai retratar essa região, os indígenas também daquela região farão parte dessa produção aí do Causa d'Áliga, que foi o primeiro movimento, assim, o primeiro autor que eu falei, até que enfim alguém, né? Mas isso já é agora, né? Já depois do século, ou depois da década de 50. E aí, um livro que eu também encontrei, que eu inclusive já tive, não sei cadê, é o do Diogo Vilela, que é Xanunu Tamu. A Hilda vai falar desse livro, desse Xanunu Tamu, num outro livro dela. É um livro, não sei cadê, está por aqui, que vai falar da literatura da Amazônia Legal. E ela vai citar o Xananu Tamu, que vai ser uma obra de também meio burlesca, assim, mas que vai tratar justamente dos dramas dos indígenas desse mesmo processo, das invasões de terra, do silenciamento, da violência, né? Mas aí vai usar termos, né, personagens com nomes jocosos, assim, vai colocar Hitler no meio, com nomes, vai brincar com o contexto que estava ali naquela época, que era o da ditadura, né? Alguns personagens recebem nomes de representantes aí, autoritários, ou seja, do Brasil ou do mundo. Então, o Xananu Tamu seria essa obra assim mais representativa, em que vai falar, em que vai dizer assim, os indígenas estão aqui e são pessoas que estão conosco sofrendo disso, né, desse atropelo, dessa violência, e justamente do Estado também, né? Como que o Estado ignora esse sofrimento, né, desse grupo, desses povos. E outro livro, bom, que eu achei, ou que está na literatura, ou que se classifica aí dentro da produção em Mato Grosso, publicável, né, que está publicado, na verdade publicado, é um texto, um livro de teatro de Anderson Lana, que vai recolher isso, que vai recolher esses mitos, vai se inspirar nas lendas indígenas, tupis, bororo, enfim, e vai escrever aí as suas peças teatrais. E outra pessoa também que eu encontrei foi o Luiz Carlos Ribeiro, né? No seu livro A Mala de Fugir, a gente tem o conto Reino de Cuiaverá, que é justamente esse contato
né, do indígena com os bandeirantes e dessa terra mágica que é Cuiaverá, que vai se transformar com a chegada dos bandeirantes. Então, só concluindo essa fala sobre a literatura em Mato Grosso e da representação do indígena, a gente vê que é realmente triste você olhar para uma história da literatura do seu estado, ainda mais Mato Grosso, como a gente falou, está aqui o nosso amigo Gilmar, em que a gente não olha, não vê, né, esses povos, que essa literatura foi negligente, né, com esses grupos aqui, que tanto são importantes para nós. Né? Passar aqui para o Gilmar. Só um minutinho, a gente precisa finalizar, já está terminando o nosso tempo. Já, mas nem falamos do seu livro. Bastante. A gente ainda ia falar sobre a Biblioca, inclusive eu vou fazer um apanhado rapidão da Biblioca, que é um trabalho fantástico que está sendo desenvolvido pelos indígenas Rigbatsa, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado, com a UFMT de Cuiabá, Universidade Federal de Mato Grosso, e também com a Secretaria Municipal de Cultura de Juína, que é um trabalho muito bacana que está sendo desenvolvido com os Rigbatsa e que deve servir de modelo, de exemplo para todo o estado de Mato Grosso. É uma biblioteca que está sendo construída dentro de uma comunidade, de um território indígena, lá na divisa, na região de Fontanilhas, na divisa de Brasnorte com a cidade de Juína. Um trabalho fantástico que a gente tinha marcado para falar aqui sobre o pioneirismo de Daniel Munduruku, que não vai dar para a gente poder falar. Mais 10 minutos aí, produção. Também a gente ia falar sobre o meu livro. Que é um livro que eu adorei ler, muito obrigado. Por nada, imagina. E eu acho que é isso. Aqui também está o Gilmar, e eu desejo muito que os indígenas em Mato Grosso também entendam que a presença deles na literatura, por eles mesmos, é importante. O que é fantástico que tem acontecido muito, né, Leandro, nos últimos anos, é justamente isso. O próprio indígena se empoderou e começou ele mesmo a escrever as suas histórias, os seus romances, os seus contos, e publicar. Então tem chegado, você encontra muitos livros na biblioteca que são produzidos, que são escritos e produzidos pelos próprios indígenas. Sim. O caminho é esse. O caminho é esse, mas o caminho não é fácil e não vai ser. Mas eu desejo que esses grupos ou esses escritores que vêm surgindo aí na mesma linha que Daniel Munduruku, né, a Eliane Potiguara, que são os pioneiros, vou dizer assim, mas é claro que a Ailton Krenak, como líder indígena, como pensador, também já movimentava, né, e outros também desse período, mas é importante entender, a sociedade não indígena ainda vai resistir a muitas questões, ou às diferenças. E eu acredito que essa resistência talvez seja esse gás que os escritores indígenas ou, né, os intelectuais indígenas podem utilizar para suas produções, né? Esse pensar que realmente a diferença ela é rica, né? Ela é valiosa. Para a gente finalizar, depois a gente já se despede, a faculdade indígena que é da UNEMAT, a FAIND, né, em Barra do Bugres. Você ou o Gilmar... eu vou passar para o Gilmar essa parte, mas eu também reconheço que é importantíssimo esse processo de formação diferenciada na graduação, na universidade, que reconheça os valores culturais e étnicos, né, dos povos indígenas. Mas eu vou passar para o Gilmar. É pioneira, né? Com certeza, no Brasil, sim. Pioneira no Brasil. Uma das pioneiras. De ensino superior. E, Gilmar, então, a FAIND contribui também para essa identidade, para a projeção literária dos indígenas? Na verdade, a FAIND ele foi construído pelas próprias comunidades indígenas, né? Então, por isso, essa importância que ele tem, né? Foi, como disse anteriormente, nos anos 70, que discutiu toda essa criação dessa educação diferenciada, né? Em 2001, se eu não me engano, né, professor, que foi criado a Faculdade Intercultural Indígena. Agora temos 120 acadêmicos em Barra dos Bugres, né, professor, com os cursos de pedagogia e licenciatura, várias licenciaturas, né? Inclusive eu faço linguagem. E lá a gente discute muito essa questão assim
do indígena, né? Sempre tentando levar essas duas situações, o lado meu histórico, o lado meu da educação e o lado do conhecimento geral, né? Então, ele é importante. A faculdade foi o pioneiro da América Latina, Alexandre. Então, tem uma importância e tanto. E, claro, para nós, né, comunidade indígena, mas a gente vê que a maioria até das próprias autoridades não conhece a faculdade. Mas pelo menos para nós, comunidade indígena aqui do estado de Mato Grosso, ele tem acho que importância, assim, nem sei como falar sobre a importância que tem a faculdade, né? Porque eu acho que só ela que até hoje garantiu esse modo de educação que nós temos lá na comunidade, né? E infelizmente é só isso, só na área de educação que temos, né? Devia ter a educação diferenciada em vários, tipo na saúde e outros meios, né? Mas estamos construindo. A faculdade muita coisa foi justamente através da FAIND, através da faculdade indígena. Sim. Então ela também serviu para aproximar a gente. Então é um trabalho fantástico. Bom, gente, a gente vai ter que terminar. Está aberto para vocês fazerem suas considerações finais, se despedirem. Porque já está com o microfone. Tá. Queria agradecer a oportunidade, Alexandre, professor. Agradecer os meus parentes que estão assistindo. A minha aldeia, professor, quase 90% são conectados hoje em dia à internet, né? Então a gente temos isso aliado para nós comunicar, né? Entre lá na comunidade. Então um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo e agradecer de coração a oportunidade de estar repassando. A gente queria muito, os indígenas pedem muito esse espaço, professor, para a gente estar falando, né, sobre essa questão assim de nós indígenas mesmo, como que nós somos vistos nesse meio, né, pelos outros. Então só de passar um pouco, conversar um pouco sobre isso, para nós é muito importante. Então agradeço a oportunidade. E obrigado. Agradecer a Associação Waiamar e a COP Hanama que me trouxeram de lá até aqui para participar desse debate, tá? Obrigado. Obrigado também, Alexandre, pelo convite, né? A Priscila, que intermediou esse contato. A gente já se conhecia, a gente já se conhece, mas ela colocou, o Leandro pesquisa sobre isso, então nos colocou aí no contato. Agradeço também a quem está assistindo, ou quem conseguiu assistir a gente, quem está aí acompanhando. E mais informações, busque aí a gente nas redes sociais, ou por e-mail, no Facebook. Tem a minha dissertação do mestrado, que vai falar sobre transculturação e identidades na obra de Daniel Munduruku. Né? Tem um livro, foi publicado em livro em e-book, então a pessoa pode baixar gratuitamente lá no site da editora. Também tem os artigos, a gente está aberto a essa conversa aí. Mais, porque não deu para falar muita coisa ainda da literatura indígena, né, que os autores indígenas têm publicado ou produzido, mas a gente me coloca à disposição para mais informações ou participar de outras conversas. Fica aí aberto. Então, abraço, obrigado e até a próxima. E o livro do Alexandre, realmente eu gostei bastante. Queria muito falar um texto que eu escrevi, tá? Mas eu vou mandar para ele, aí depois ele publica nas suas redes. Mas muito obrigado pela oportunidade de também ler o seu livro. Espero que outros escritores não indígenas se sensibilizem com o seu trabalho e com o cuidado que você teve ao produzir. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado, Gilmar, também. Leandro é uma pessoa fantástica, conheço há bastante tempo do teatro, desde que eu morava em Campo Novo do Parecis, ele morava aqui em Tangará da Serra, fazia teatro, nós nos conhecemos. Gilmar conheci através da Faculdade Indígena de Barra do Bugres. Muito obrigado a vocês, eu acho que foi muito proveitoso este momento. Eu gostaria de agradecer também a Secretaria de Estado de Cultura, que desenvolve este projeto, o Festival Cultura em Casa, também do Governo do Estado de Mato Grosso. Gostaria de agradecer a Secretaria de Cultura aqui de Tangará da Serra, que também oferece suporte para a gente, os meus amigos, a Priscila, a Mary, também que está aqui com a gente, o Eduardo Medina, que intermediou toda essa transmissão ao vivo, o Riso, que também está aqui contribuindo com a gente, Gunter Duarte também,
que estão todos trabalhando aqui com a gente. Então gostaria de agradecer muito, Japa, e assim por diante. E agradecer especialmente a todas as pessoas que acompanharam essa transmissão ao vivo, falando um pouquinho sobre a literatura mato-grossense. Eu gostaria só de fazer antes de finalizar, gostaria de fazer um apanhado sobre um projeto nacional que está em tramitação no Congresso Nacional e que seria muito importante se este projeto fosse aprovado, que a gente buscasse apoiar este projeto. É um projeto de uma deputada e ele está em tramitação no Congresso Nacional, que ele também pode dar oportunidades a artistas, a produtores culturais, enfim, todos os movimentos culturais do Brasil que também podem receber recursos para poderem estarem fazendo esse mesmo tipo de trabalho que o governo do estado de Mato Grosso está oferecendo, realizando essas transmissões ao vivo e estarem recebendo por isso. A gente sabe, a gente tem acompanhado que está muito difícil. Imagina o tanto de músicos, o tanto de atores, o tanto de pessoas relacionadas à dança, em todos os movimentos, trabalhadores da cultura em geral, que estão em casa hoje, não podem trabalhar. Os eventos não estão permitidos em razão das medidas restritivas. E não somente os trabalhadores, como também as pessoas que produzem estes eventos e organizam eventos. A gente vê que tem um movimento no estado de Mato Grosso, porque eles estão pedindo socorro. Imagina, a Expo Serra, por exemplo, que é uma festa influente aqui em Tangará da Serra, que dá oportunidade para vários artistas da música, da dança, enfim. Este evento não vai acontecer este ano, eu acredito que não vai acontecer este ano, assim como em todo o estado de Mato Grosso esses eventos não irão acontecer. Então este projeto que está em tramitação no Congresso Nacional é muito importante. Você é artista, entre lá, PL 1075, PL 1075, projeto de lei 1075, está em tramitação no Congresso Nacional e ele vai oportunizar para que outros artistas recebam para poder continuar desenvolvendo o seu trabalho mesmo neste período de pandemia. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Jean Moura, um forte abraço para vocês aí da Secretaria de Estado de Cultura. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado, ter esperado por todo esse tempo, ouvindo um pouquinho sobre a literatura indígena do estado de Mato Grosso. Muito obrigado e até mais.